Saudações a todos que a essa hora estão me acompanhando. Boa noite para todos vocês que estão me acompanhando. São precisamente 21 horas e 10 minutos. Não é de costume a essa hora estar para poder trazer uma administração da palavra de Deus, mas agradou a Deus estar aqui e eu quero agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor estará fazendo a esta hora para todos nós. Que Deus abençoe a todos quando vocês estão me acompanhando de todos os cantos do mundo. Sintam-se saudados por mim a esta hora. Esperamos aprender mais uma vez. Como sempre, todos nós sabemos que nós temos aprendido bastante através dessa página do Facebook. E pedimos que enquanto nós vamos falando, pedimos que compartilhe a essa live. Certamente que alguém será abençoado a esta hora. Queremos falar do poder de Deus. Sabemos todos nós que o poder de Deus é essencial na vida de todo cristão. Jesus, quando fala para os seus discípulos, diz que recebereis poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós e ser-me-eis testemunho. Quer dizer que nós iremos testemunhar. Quando ele diz que recebereis o poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós e ser-me-eis testemunho. Eu quero acreditar que esse testemunho que está a dizer não é um testemunho que será feito somente em palavras, pois no Evangelho não são somente palavras, mas também existe aquilo que nós consideramos demonstração de poder. Então, se ele diz que vão receber o poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós e ser neste testemunho, quer dizer que está nos chamar a testemunhar não somente em palavras, mas é manifestação de Deus nas nossas vidas. O Evangelho não consiste apenas em palavras. Existem pessoas que estão cheias da palavra de Deus, tem-se pregado a palavra de todos os dias, mas o que mais falta é aquilo que é a transformação. Então, testemunhar que Deus ele existe através do seu poder. Por isso diz que recebereis o poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós e ser-me-eis testemunho. E nesta noite nós vamos mesmo falar de poder, porque o poder de Deus é que faz parte do Evangelho. O Evangelho ser o poder de Deus, esse não é o Evangelho. O verdadeiro Evangelho consiste em poder. Então, o poder precisa ser ensinado, ser ministrado. E daí, saberemos que nas nossas orações, assim que nós estamos caminhando com Deus, saberemos também orar, buscarmos o poder de Deus. Porque existem outros vários poderes. Jesus diz que os discípulos deu-lhes poder sobre os poderes do diabo. Quer dizer que o diabo tem os seus poderes, o diabo ele usa seus poderes para poder amaldiçoar, usa seus poderes para promover enfermidade, desgraçar a vida das pessoas. Por isso foi necessário que Jesus ele concedesse o poder sobre os seus discípulos. O poder dele estaria acima de todos os poderes. Por isso é imperioso que eu e você, nas nossas orações, em primeiro lugar, busquemos o poder de Deus. E esse poder fará diferença nas nossas vidas. Nós vamos meditar no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo de número 8. E estaremos lendo a partir do versículo de número 14. Pedro e João em Samaria. Então vamos falar da história de Pedro e João quando eles estavam na Samaria. 14, diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados. Portanto, não havia ainda descido
descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então impunham as mãos e recebiam este o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-se dinheiro, propondo-lhe: concedai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Que Deus abençoe a esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui onde nós lemos, nós percebemos, a Bíblia fala que, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria também havia recebido a palavra de Deus. Quer dizer que eles tomaram conhecimento, tiveram informação que mesmo em Samaria haviam recebido, os samaritanos haviam recebido a palavra de Deus. O que eles fazem? A Bíblia diz que eles enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, eles já haviam recebido a palavra. E mesmo assim, se somente receber a palavra fosse suficiente, eu quero crer que não haveria necessidade de poder enviar a Pedro e João. Porque eles iam dizer, certamente eles já receberam a salvação por meio da palavra de Deus. Mas foi necessário. O que acontece? A Bíblia fala que depois disso tiveram que enviar João, enviaram Pedro e disse: desçam para lá. E esses, quando chegam lá, certamente encontraram que eles haviam recebido a palavra. Em nenhum momento mostra que Pedro e João, chegando na Samaria, continuaram a pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que somente eles oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Para que eles recebessem o Espírito Santo. Então eles começaram a orar por eles. Primeiro receberam a palavra. Agora eles viram que havia necessidade. E a necessidade é eles poderam receber o Espírito Santo. Porque eles tinham a palavra, mas eles não tinham o Espírito Santo. Por isso ele diz: nós vamos orar, conseguimos ver que vocês já receberam a palavra, mas nós iremos orar por vocês. Para quê? Para que vocês recebam o Espírito Santo. Então eles oraram por eles, para eles receberem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido, mesmo depois de ter recebido. A Bíblia diz que ainda não havia descido o Espírito Santo. O Espírito Santo era muito antes de ter descido sobre as suas vidas. Por isso eles oraram por eles. Para quê? Para que esse Espírito descesse sobre as suas vidas. Para que descesse para as suas vidas. É o que serve causa mesmo do sinal. E esperamos muito. Meu querido missionário Gerson já está aí posicionado e te saúdo aí. O meu compadre está me acompanhando através do Brasil. Escreva aí a sua cidade. Peço para escrever a sua cidade para que das próximas vezes iremos saber em que estado nos acompanha. Que estado? Nós estamos nesse estado da Amatola. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia diz que quando Pedro e João, depois de terem mandado, chegaram, confirmaram certamente que os samaritanos, eles já haviam recebido a palavra. Já haviam recebido a palavra. E o que eles fazem foi orar. Eles oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque era antes deles receberem o Espírito Santo. Quer dizer, com isso nós podemos aprender que nós podemos até receber a palavra. Os discípulos, ao longo do tempo que caminhavam com Jesus, eles eram ensinados a palavra. Eles iam aprendendo a palavra, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Em algum momento de Jesus lhes deu autoridade, não é? Mas quando ele ascende, ele disse, quando ele morreu, diz que não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos pelo Espírito Santo. Quer dizer que essas pessoas
tinham a palavra. E a missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, segundo as palavras de Jesus. Diz: quando esse Espírito vier, irá vos convencer o mundo do pecado, irá vos lembrar todas as palavras que eu vos falei e certamente também irá vos ensinar outras coisas. Quer dizer que eu posso ter a palavra sem a ausência do Espírito Santo, porque quem revela a palavra, quem interpreta a palavra dentro de nós é o Espírito Santo. Por isso esse Espírito, Jesus diz que é imperioso com que o Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Então, os samaritanos já receberam a palavra, graças a Deus foram ensinados a palavra e também haviam sido batizados em nome do Senhor. Haviam sido batizados com o batismo de João Batista. Não era muito antes de serem batizados com o batismo do Espírito Santo. Então, eles quando chegam, certificaram certamente que esses samaritanos receberam a palavra, mas o que faltava nele era o quê? Era o Espírito Santo. Por isso eles oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque era antes de terem recebido. O que havia acontecido, eles já haviam sido batizados, mas com o batismo do Senhor. Então, aqui no versículo 17, então, que eles impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer imposição de mãos para o recebimento do Espírito Santo. Quer dizer que eles oraram por eles e começaram a colocar as mãos sobre eles. Porque esses apóstolos eram pessoas cheias da presença de Deus. O Espírito Santo estava na vida desses homens. Por isso, ao colocar as mãos sobre os samaritanos, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles começaram a receber o Espírito Santo. Foi coisa bonita, foi coisa maravilhosa, porque é uma virtude que foi manifesta na vida. A partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, porque o poder de Deus vem nas nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Você não pode receber o poder de Deus se o Espírito Santo, em primeiro lugar, não descer sobre as vossas vidas. Estou falando daquilo que Jesus disse: recebereis o poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós. Quer dizer que esses samaritanos não tinham nenhum poder, o poder de Deus não podia se manifestar na vida dele, porque faltava o quê? Faltava o Espírito Santo. Por isso nunca podemos negligenciar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e que essa terceira pessoa da Trindade, ele tem que habitar nas nossas vidas. Então, sem a presença do Espírito Santo, sendo o crente que vai acontecer, nós vamos continuar sendo pessoas fracas, porque o poder de Deus vem por intermédio do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que então começaram a pôr as mãos sobre os samaritanos. Começaram a pôr as mãos sobre os samaritanos. E eles recebiam pela imposição das mãos. Eles recebiam pela imposição das mãos. Eu espero que, enquanto eu falo contigo, talvez você é essa pessoa que tem a palavra, você tem o conhecimento da palavra, mas você se sente uma pessoa ou uma pessoa vazia. Enquanto eu vou ministrando, enquanto eu vou pregando, vai recebendo, porque esta palavra que eu estou ministrando está a ser ministrada sobre a influência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está ministrando, que está me revelando esta palavra. Então, enquanto eu falar a esta palavra, vai recebendo as doces influências do Espírito Santo, como ensina em alguns livros que o Bispo Dag escreveu. Então, vai recebendo essa influência do Espírito Santo sobre a sua vida. Veja quão importante é ter o poder de Deus. Muitas das vezes nós negligenciamos este poder. Muitas das vezes nós olhamos e não damos nenhuma importância. Porque para nós é uma força, como se fala, é uma simples força que se fala. Não reconhecemos que é uma pessoa da Trindade dentro das nossas vidas. Mas o Espírito Santo é poder. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você é uma pessoa poderosa. Porque não haverá nenhum bruxo, não haverá nenhum feiticeiro, não haverá nenhuma força das trevas que vai continuar. A partir do momento que o Espírito Santo habita em nós. Porque o Espírito Santo tem que habitar em nós. A Bíblia fala que
os nossos corpos, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Esteja na expectativa, porque nesta noite eu vou ministrar sobre você. Você que ainda não sente essa presença. Não importa de onde você está nos acompanhar, mas o que nós sabemos é que não há barreira para o agir de Deus nas nossas vidas. Então, se você está aí, está me acompanhando, você vai dizer que eu tenho, mas pode haver uma porção dobrada do Espírito sobre a sua vida. O que eu te garanto é que depois dessa live, a presença de Deus na sua vida será evidente, será manifesto. Não será necessário com que você fale, as pessoas vão contemplar. Então, esteja na expectativa, porque grandes coisas acontecem. Eu quero te mostrar o posicionamento de um homem que também esteve nesse movimento enquanto ele acompanhava esse culto. A Bíblia fala aqui no versículo 18: vendo, porém, Simeão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Então, ele estava ali. Ele estava observando. E esse Simeão, por muito tempo, era tido como uma pessoa poderosa. A Bíblia diz que iludia as pessoas, como sendo o grande homem de Deus. A sociedade olhava para ele como sendo o grande homem de Deus naquele momento. Então, ele, quando os apóstolos chegam, começam a impor as mãos sobre os discípulos, sobre esses seguidores de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo descia, e ele, quando vê isso, vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor as mãos era concedido o Espírito Santo. Pelo fato de impor as mãos era concedido. Ninguém era dado água, ninguém era dado azeite, ninguém era dado. Era simplesmente a imposição do homem, de mãos do homem cheio da presença de Deus. O que acontece? As pessoas iam sendo cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo descia sobre a vida deles. Eram todos cheios. E Simão foi observando, viu uma coisa que ele nunca havia visto na vida dele. E ele ficou maravilhado. E ele desejou. Olhando para essa situação, nós não vamos olhar para uma situação onde nós vamos diabolizar a João. E ele ambicionou, ele viu, uau, é bom ter essa coisa. Ele disse, é bom ter essa coisa. Porque viu que há uma diferença. Só a imposição de mãos faria a diferença na vida de alguém. O que ele faz? A Bíblia diz que, vendo, porém, que, pelo fato de impor as mãos aos apóstolos, eles recebiam, eram concedidos. O Espírito Santo descia sobre vós. E ele gostou. Ele viu, ele gostou disso. Aqui, continuando com esse versículo, o que ele diz? Ele diz? Impor as mãos. O que ele diz? Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor as mãos dos apóstolos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro. Ofereceu aos apóstolos dinheiro, propondo, concedai também a mim este poder. Concedai, o que ele queria? Ele queria o poder, mas a única forma errada que acontece aqui é porque ele não sabia de onde vinha esse poder. Pensou que fosse um poder que seria comprado pelo dinheiro. É a única coisa errada na vida desse homem. Mas o desejo de receber poder não é coisa errada. Porque ele não queria ser aquela pessoa que caminhava sem nenhum poder. E ele queria esse poder. Qual era o poder? O poder de Deus. Porque o único poder que os apóstolos carregavam era o poder de Deus. Ele viu que esse poder é o poder de Deus. E eu não vejo nenhuma coisa errada. Quando ele desejou, a única coisa errada é comprar o dom de Deus. É tirar dinheiro. Muitos de nós, nos nossos tempos, nós acompanhamos isso. Na presença de Deus, alguns compram posições pelo dinheiro. Nós não vamos tapar o sol com a peneira. Nós temos contemplado isso. Existem pessoas que usam dos seus bens para poderem comprar um título, para poderem anunciar, para serem vistos. Por quê? Porque sabem que não tem dom. Esses homens, eu quero acreditar que não tinham dinheiro como Simão tinha. Mas eles receberam o Espírito Santo porque eles creram na palavra
e foram concedidos. Oraram a Deus e Deus lhes concedeu. E Simeão é uma das pessoas que manifesta que é possível, existe na sociedade, pessoas que vão aliciando, vão comprando, vão subornando. O que ele estava a fazer era um suborno espiritual. Porque o que ele queria? Ele queria o Espírito Santo. Mas de que forma? Comprando, tirando dinheiro. Então a Bíblia diz que ele ofereceu o dinheiro aos apóstolos, depois propondo que eles também lhe concedessem. Concedam a mim esse poder. Eu também preciso desse poder. E ele não sabia como esse poder chegou na vida dele. Porque ele queria ser uma pessoa poderosa. Esse é um desejo bom. Eu e você somos crentes. Se caminhamos sobre o poder do Espírito Santo, não vejo nenhuma coisa errada. A única coisa que não pode acontecer é você ser um cristão. Você caminha a Deus, serva a Deus, sem o poder do Espírito Santo. Por isso Jesus disse, permaneça em Jerusalém, don't move. Vocês precisam permanecer em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos pelo poder. Seria um risco tão grande os apóstolos decidirem sair sem o poder de Deus, porque tudo quando Jesus se fazia sobre o poder do Espírito Santo. Ele tinha unção, ele tinha o poder de Deus. Então ele diz, vocês têm uma missão, foram instruídos durante 3 anos e meio, mas não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, permaneçam até que do alto sejam revestidos com poder. E aí vocês saberão me testemunhar. O caminho de cristianismo é um caminho cheio de desafio. Você deve saber que existe força. O diabo ele já concedeu poder aos seus anjos. O diabo já concedeu poder aos feiticeiros. Já concedeu o poder aos curandeiros. Todos esses eles usam algum poder. Eles usam algum poder. Então, imagina você servir a Deus. Enfrentar nesse mundo, está servindo a Deus, sem nenhum poder. O que você espera? Será que você vai conseguir se opor contra as forças do mal? Paulo ele fala claramente que na nossa luta nós não lutamos contra a carne, mas lutamos com potestades. Quer dizer que existem potestades, existe hoje espiritual da maldade, existem aqueles que dominam bairros, dominam família, existem todos eles. E se você não tem poder, certamente você será vendido. O diabo vai te engolir vivo. Então, para você se defender contra, você precisa carregar, por isso ele diz, revestivos de todas as armaduras de Deus, para que possais resistir contra as astúcias ciladas do diabo. It means that you need to have a power. Você não pode negligenciar isso. Você não pode ignorar isso. O simples de você pertencer aonde? Pertencer, ter um pastor X, não é suficiente. Por isso Paulo ele aconselha aos Efésios, revestivos de todas as armaduras de Deus. Vocês precisam se revestir das armaduras de Deus. Vocês precisam carregar o poder de Deus. Por quê? Porque existem hostes espirituais. Existem dominadores. Aqueles que dominam bairros. De alguns demônios nos bairros vão dominando. Homens se separam. Homens morrem. Entendeu? Esses são dominadores. E para que esses dominadores saiam desses bairros, é necessário que eu e você tenhamos poder. Só fora desse poder, mesmo que você deseja, esses demônios ainda vão continuar, vão brincar, vão fazer e desfazer. Vão fazer e desfazer porque vão olhar para ti e vão ver que não existe nenhuma coisa que lhes atormenta. Por isso, o poder de Deus é essencial, não pode ser negligenciado. You need to pray, você precisa orar, você precisa se posicionar a cada dia, a cada momento, para que o Senhor Deus se manifeste na sua vida. Otherwise you will die. Você vai morrer. Você vai ser aquele guisado de Satanás. Você vai ser aquele espetado de Satanás. Porque eles virão para a sua casa, para a sua vida, mas em tudo vão ver que não há nada que eles atormentam. Não há nada. O que fazia a diferença no ministério de Jesus era o poder de Deus. Porque era o ministério que carregava a unção e o poder de Deus. O que vai fazer diferença no nosso dia a dia como cristão não é conhecermos muito a Bíblia. Os samaritanos conheciam a Bíblia. Haviam recebido a mesma palavra que eu e você havíamos recebido. Mas falta. Aqui haviam sido batizados.
haviam sido batizados no batismo de Jesus. Eles já haviam sido batizados no mesmo batismo. Mas isso não foi suficiente. Foi necessário que haja poder na vida dele. Por isso ele fala claramente quando ele diz que recebeu o poder. Então, esse Simeão aqui, eu em algum momento eu olhei para um bom lado, onde diz: conceder-me poder, dê-me esse poder. Eu preciso desse poder. Quem é você para não precisar? Até esse mágico enganador viu o poder na vida dos apóstolos, que era o poder de Deus, e ele desejou. E ele não sabia que só tinha que se orar para se ter esse poder. Ele desejou, disse: eu vou comprar, porque ele havia habituado que tudo se usa dinheiro. Ele havia habituado: dê-me esse poder para quê? Para que eu também possa fazer a obra, eu possa pôr as mãos sobre as pessoas e também possa estar cheio do poder de Deus. Então, quem somos nós? Quem somos nós nessa altura de campeonato? Que o diabo está investindo, que Satanás está a lutar a cada dia para aprisionar, que está nos perseguindo nas igrejas, na sociedade onde nós servimos. Satanás está nos perseguindo em todo o canto. Quem somos nós para dispensar, para não desejarmos estar? Então é necessário que Jesus deu poder aos discípulos. Não queria vender. Ele deu poder sobre dizer: eis que vos dou poder sobre todos os poderes. Deu autoridade sobre os demônios. Então, nós, o que fará diferença naquilo que a gente faz não para Deus, é através do poder de Deus. Por isso, é o nosso desafio. It's our main challenge. É o nosso desafio. From now on, orarmos. E muitas das vezes nós oramos para Deus nos abençoar, nos dar carro, nos dar aqui, nos dar aqui. Até que Deus já pode, mas existe aquela situação de você tem alguma coisa, tem um celular, alguém compra celular para ti, mas você vai encontrar outros poderosos na rua e vão dizer: entrega no celular, você vai entregar. Você vai entregar. Então, quantos casamentos Deus dá a pessoas? Há pessoas que são dados casamentos, há pessoas que são dados trabalho. Mas por causa do diabo que não vê senão para matar, roubar e dizer o que acontece, o diabo volta a arrancar. Porque as mesmas pessoas que foram concedidas não têm poder suficiente para poderem se defender. Eu não sei se você está me acompanhando. Eu não sei se você está aí comigo. Então, de hoje em diante, sem o poder de Deus, certamente que nós vamos ainda continuar carne na brasa. Vamos ser aquilo ali chibuchano, como dizem de Satanás. Vamos ser isso, porque a qualquer momento, a qualquer hora, o diabo ele vai invadir as nossas casas. Ele vai entrar nas nossas famílias, vai atacar nossas esposas, vai atacar nossos filhos, vai atacar o nosso trabalho, nosso negócio, vai arrancar até aquilo que nos pertence. Mas se você começa a investir, buscar a Deus, buscar o poder de Deus, buscar essas armaduras, ainda que o diabo deseje atacar a sua casa e a sua família, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. E não vai, porque você estará preparadíssimo. Não é? Você estará preparado para poder lutar com ele e vencer aí. Então, meu amado, eu não vou alongar muito, mas o que eu vim para te dizer que há necessidade de pararmos tudo e nos revestirmos do poder de Deus. Há necessidade de pararmos tudo, mas tudo mesmo. Nos revestirmos do poder de Deus. Buscar a unção de Deus nas nossas vidas. Porque o nosso adversário é forte. Jesus nunca desprezou Satanás. Ele sempre diz que vos dou poder sobre os poderes do diabo. Se alguém aparecer, porque Satanás não é nada. That person is lying to you. Essa pessoa está mentindo. O diabo vai te mostrar que ele é alguma coisa. Nunca aparece. Diabo não é nada sem confiar nada. Se você sabe que não confia nada, melhor fechar a tua boca. Não manda dizer, porque Satanás não é nada. Não é nada Satanás. Por que foi necessário Jesus dar poder aos seus discípulos? Por que foi necessário Jesus dizer, não saiam daqui, não experimentam sair daqui, antes que sejam revestidos do poder? Por quê? Se Satanás é mole, se Satanás não é nada.
Se Satanás não fosse alguma coisa, por que os discípulos não conseguiram libertar aquele jovem que tinha espírito lutando? Por quê? Porque se o poder de Deus não é nada, somente as escrituras. Por quê? O que fez os apóstolos dizer, Pedro e João, saiam, desçam para Samaria para capacitar o poder de Deus quando veio para nos capacitar. Aqueles receberam a palavra, mas precisa de uma unção específica. E Simeão, incrédulo, mágico, desejou uma coisa que muitas das vezes nós negligenciamos. Ele desejou, me dê esse poder, I need that power. Ele desejou esse poder. E eu e você, nós somos mágicos, caminhamos no caminho do Senhor, nos conduzimos, mas em nenhum momento nós oramos. Sempre que dobramos o joelho, o que mais desejamos é que o Senhor nos dê bênção. Deus vai te conceder bênção, não é problema, mas Satanás vai te bater, vai te arrancar. Vai te arrancar. Não estou falando coisa de quantas pessoas que você sabe que tinham um casamento e Satanás arrancou o casamento? Quantas pessoas você sabe que Deus havia dado bênção, Satanás tirou? Quantas pessoas que você sabe que Deus havia dado trabalho, Satanás? Quantas pessoas? E você vai me aparecer com história de dizer, porque eu conheço a palavra, tudo é suficiente. Ei, melhor parar com isso e começar a dobrar o teu joelho. Pedir a Deus para te revestir de poder, porque você está entrando em batalha. Ai de você negligenciar. Ai de você, a partir de hoje, a tua batalha será mais intensificada. Será mais forte, porque você está me acompanhando, você está sabendo, o diabo já está em alerta. O que ele vai fazer? Vai te acordar mais para que esse poder não chegue até você. Então, que Deus te abençoe. Essa live nesta noite é simplesmente, eu não sei o que te espera na madrugada. I don't know. Nunca fiz live a essa hora. Então, se Deus me ver, eu não sei o que te espera pela madrugada. Eu não sei quais são as potestades que vão se levantar. Eu não sei quais bruxos que vão se levantar. Eu não sei. Mas eu estou te alertando. A necessidade, antes que essa hora chegue, você precisa dizer, Deus, eu preciso de seu poder. Simeão mágico pediu, dê-me esse poder, lhes deu dinheiro. Eu quero esse poder. Era mágico, mas ele desejou estar cheio de poder. It must be our desire. Não, esse tem que ser o nosso desejo a essa hora. Antes das 0 horas, agora são 21h43. Você vai ter um tempo para tu buscar o poder de Deus. Ainda que seja por uns 30 minutos. Porque eu digo, eu não sei o que te espera pela madrugada. Se o diabo te encontrar molenga, se o diabo te encontrar fraquinho, certamente você vai ser carne nas mãos dele. Você vai ser carne no prato dele, Satanás. Por isso, meu amado, que Deus te abençoe. Que Deus te conceda poder a esta hora. That is my prayer. Essa é a minha oração. Que o Senhor te conceda poder. Eu vim aqui para ministrar poder sobre a sua vida. Eu vim para ministrar poder sobre a sua vida. Não vim a este lugar só para... Não. Desta vez eu vim para ministrar poder, porque existem batalhas que nos esperam a esta hora. Existem batalhas que nos esperam. E essas batalhas começaram a ser travadas. Eu e você vamos começar a travar essas batalhas. Precisamos colocar o reino das trevas embaixo, mas somente com o poder de Deus. Por isso eu declaro sobre você, receba em nome de Jesus. Eu declaro, eu estou ministrando esse poder sobre a sua vida. Receba o poder aí de onde você está me acompanhando. Eu estou ministrando, receba esse poder a esta hora. Receba esse poder a esta hora. Receba esse poder a esta hora. Receba o poder do Espírito Santo a essa hora na sua vida. Eu ministro o poder de Deus sobre você. Seja cheio, seja revestido de poder, para a glória
do nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer a esta hora. Agradecer pela vida desta pessoa que tem o telemóvel nas mãos. Essa pessoa que está me acompanhando a essa hora. Eu estou ministrando o seu poder. Eu estou ministrando o fogo da tua presença. Pai, enche o teu servo. Enche a tua serva. Conceda-lhe poder. Em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando do poder sobrenatural na vida do teu servo, na vida da tua serva. E que todos os poderes malignos, a essa hora, que estão atuando na vida dele, que esses poderes todos caiam por terra, que esses males sejam quebrados, repreendidos. Toda a presença satânica na vida dela, na casa dela, nesse quarto, nessa sala, nesse quintal, aonde estou sendo acompanhado por essa hora, que esse poder seja cancelado, anulado, destruído e que caia por terra no nome poderoso de Jesus. Meu Deus, que o teu nome seja glorificado. Que a bênção que enriquece, não acrescenta dor, que pouse sobre a vida de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Aqui, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Pastor Arlindo, bem-vindo à nossa live. Que Deus continue cuidando de si e de toda a sua família. Eu declaro o poder de Deus sobre a sua vida. Eu dizia, Simeão, sendo mágico, quando viu o poder a ser ministrado pelos apóstolos, ele desejou ter. E nós também precisamos desejar ter. Não podemos ficar por trás. Um mágico desejar o poder de Deus. E ele até deu dinheiro porque ele não tinha como. E nós, que somos filhos de Deus, também precisamos desejar. Não vi nenhuma coisa errada na vida dele. A única coisa errada é porque ele quis subornar. Mas o desejo tem que ser um ensinamento para todos nós. Dobrarmos os joelhos e pedir como o Senhor nos concede esse poder. Não há como caminharmos com Deus sem o poder de Deus. Não há como nos servirmos sem o poder de Deus. Não há como fazermos a obra dele sem o poder dele. Por isso, é o nosso desafio, dia após dia, termos esse poder. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de todos vocês que estão me acompanhando. Vocês que me acompanham através do Brasil. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Que Deus continue cuidando de todos vocês que me acompanham em todos os cantos. Que o Senhor possa vos conceder a graça e a misericórdia e que haja proteção em nome do Senhor Jesus. Eu vou terminar aqui. Não é fácil terminar nesse novo estúdio bonito aqui. Eu vou terminar por aqui, deixando aquele beijão de sempre e um forte abraço. E dizer tchau. Até a próxima. Até amanhã às 6, se Deus quiser. Amanhã às 6, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Compartilha desse vídeo se esse vídeo te abençoou. E siga as nossas redes sociais no YouTube, Leotério Serendipity Tempo. Inscreva-se aí. A nossa página, todas as nossas páginas, vai seguindo para a glória do nome de Jesus. Tchau, tchau. Eu estou indo. Até a próxima, se Deus quiser.